Hi everybody, today Olá, pessoal! Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, e nosso querido amigo John Helmer está aqui conosco. Bem-vindo de volta, John. Welcome back, John. Thank you. Muito obrigado por me receber, Nima. É bom estar de volta. It's a pleasure. John, let's start with the chaos. É um prazer. John, vamos começar com o caos na América Latina e Donald Trump e a operação na Venezuela. Observando o que está acontecendo lá, sequestrar o presidente da Venezuela e trazê-lo para os Estados Unidos. Disseram que há muitas acusações contra ele. Não sei se alguém na comunidade internacional realmente se importaria com essas acusações. Mas afinal, Donald Trump decidiu fazer isso. Qual é o seu entendimento sobre a equação final por parte dos Estados Unidos? E por que isso foi considerado uma operação bem-sucedida aos olhos do governo Trump? A successful operation in the eyes of the Trump administration. Well, you're asking me, Nima, to discuss it from the US Bem, point of você view, está me whereas I'm pedindo, Nima, para discutir isso do ponto de vista dos Estados Unidos, enquanto eu estou me colocando na posição russa, e vamos falar sobre a interpretação russo-chinesa do que aconteceu. Então vou concentrar o que tenho a dizer em como o lado russo vê essa situação. Antes de tudo, de forma principiológica, há vários pontos de partida. Levando em conta que há muito que não sabemos e que grande parte dos comentários russos até agora são comentários da imprensa, as declarações do ex-presidente Dmitry Medvedev e assim por diante indicam que, por enquanto, não há clareza do lado russo sobre o que exatamente aconteceu. Por exemplo, isso é um golpe em Caracas ou uma captura? Is this a putsch in Caracas or a snatch? That is to say, we've seen over the last Ou seja, vimos nas últimas horas, em declarações da Rússia, do presidente Trump e daqueles que o acompanhavam em seu avião de volta de Miami para Washington, uma série de observações. Em primeiro lugar, eles acreditam que sua força é incomparável no mundo. E, no entanto, demonstraram isso contra uma defesa aparentemente quase inexistente. Ou seja, suas baterias móveis antiaéreas e antimísseis não eram móveis, estavam fixas, deixadas no lugar e foram facilmente destruídas. Em segundo lugar, eles levaram apenas o presidente Maduro e sua esposa. Ainda não vi nenhuma evidência fotográfica da esposa dele, mas vamos admitir que acreditamos que ambos foram levados. We believe that they've taken them both. They appear to have killed the Cuban body. Parece que eles mataram o guarda-costas cubano. 32 cubanos mortos, segundo o lado cubano, e até 80 venezuelanos mortos durante os ataques aéreos, os bombardeios com mísseis e foguetes. Mas eles só capturaram Maduro. Agora, talvez o pessoal em casa, e certamente os supremacistas brancos ao redor do presidente Trump, não tenham lido Tio Remos. Eles não conhecem a história do boneco de piche. O boneco de piche é uma estratégia contada nessa história, em que o coelho Brer ataca um boneco de piche colocado em um matagal pelo astuto raposo Brer, que quer comer o coelho. O coelho se ofende quando o boneco de piche não responde às suas perguntas, e então perde a paciência e começa a bater no boneco de piche. So the rabbit loses his temper and starts to strike the tar baby. Every time he hits the tar baby, he gets stuck more. Toda vez que ele atinge o boneco de piche, fica mais preso no emaranhado e acaba sendo capturado, portanto, pela raposa astuta. Agora, a história termina de forma um pouco diferente se você continuar. Mas será que esta é uma operação boneco de piche? Os Estados Unidos removeram Maduro como chefe do regime, mas mantiveram Delcy Rodrigues, a vice-presidente, como presidente interina. E os Estados Unidos agora anunciaram, e isso é quase tão importante quanto capturar Maduro e levá-lo para Nova York, que abandonaram a Sr. Machado. Eles abandonaram as forças da oposição venezuelana como candidatas a uma eleição imediata. Basicamente disseram, e é a verdade mais significativa que Trump afirmou em suas coletivas de imprensa recentemente, que não há respeito na Venezuela por Machado. There's no respect in Venezuela for Machado. She can't win an election. So, Ela não consegue vencer uma eleição.
Então a operação agora está tomando a forma de os Estados Unidos tentarem fazer um acordo com a vice-presidente Rodrigues, com o Ministério da Defesa e o ministro da Defesa intactos, e com o Ministério do Interior intacto, que comanda a milícia popular. Em outras palavras, as defesas de autodefesa e militares do país, a fim de administrar uma transição na qual os Estados Unidos dizem que vão retomar seu petróleo, revertendo formas constitucionais e outras de nacionalização que ainda estão sujeitas a reivindicações de compensação por parte da Chevron e da ExxonMobil. By Chevron and ExxonMobil. So you've got a snatch of an individual. Então, você tem a captura de um indivíduo sem uma mudança de regime. Não há ocupação, nem intenção de ocupar as concessões dos campos de petróleo. E assim, há um ataque contra aqueles que detêm essas concessões. Tanto a Companhia Nacional de Petróleo da Venezuela, quanto os russos, que investiram cerca de 17 bilhões de dólares, principalmente em petróleo e gás, e ainda mais, obviamente, em petróleo. O lado chinês investiu e tem em jogo aqui mais de 70 bilhões de dólares em ativos. Nesse sentido, os Estados Unidos se envolveram em um problema complicado e compraram para si uma luta de longo prazo, antes de tudo, dentro da Venezuela, com o regime chavista existente. Abandonaram sua tentativa de longo prazo, liderada pela oposição, a quinta coluna dentro da Venezuela, de derrubar o regime. É uma captura, não uma mudança de regime. E isso envolveu China e Rússia na questão do investimento em petróleo. Finalmente, mobilizou não apenas os eleitores venezuelanos, mas também Brasil, Cuba, Nicarágua, México e Colômbia, o grupo que acabou de emitir uma condenação muito clara. Então fez muitos novos inimigos, deu um impulso considerável àqueles prontos para montar o tipo de defesa dissuasória da soberania e da autossuficiência que a Venezuela não apresentou nas noites de 2 ou 3 de janeiro. Do ponto de vista russo, há várias mensagens aqui. A primeira é que nenhum acordo com os Estados Unidos é possível, a menos que se exerça força suficiente para dissuadir qualquer novo ataque americano. E é por isso que nos referimos ao ataque de drone à residência do presidente Putin, na região de Novgorod, como uma demonstração de projeção de força contra o presidente da Rússia. E agora, finalmente, Trump concordou que não foi uma mentira. Devemos lembrar que em toda a cobertura da imprensa, Trump admitiu que houve um ataque direcionado à residência de Novgorod, a residência Dolgoborodsky, perto de Valdai, do presidente Putin. Agora, Trump está dizendo que foi perto da casa dele, uma instalação militar, segundo a CIA. Bem, a instalação militar ali é um bunker de comando e controle nuclear. Portanto, entre um ataque à presidência russa e um ataque à presidência venezuelana, trata-se também de um ataque ao sistema de comando e controle nuclear. Esses são ataques muito, muito graves à soberania russa. Podemos continuar discutindo quais são as implicações disso. Mas voltando à questão, foi um golpe ou uma tomada? O resultado é uma operação Tar Baby, que acaba funcionando em desvantagem e armadilha para o agressor, o governo dos Estados Unidos, nesse jogo. Trata-se de um ataque aos investimentos chineses e russos, aproximadamente 70 mais 16 ou 17 bilhões, cerca de 87 bilhões de dólares em ativos conjuntos russo-chineses. E o que os russos vão fazer a respeito? O que os chineses vão fazer a respeito? Essas são todas as questões que temos agora após o que aconteceu. John, você se lembra que antes do ataque ao Irã, tivemos um ataque a bombardeiros nucleares russos, semelhante ao que aconteceu no Irã. E agora, antes do ataque à Venezuela, houve um ataque à residência de Putin na Rússia. Você sabe, parece que toda vez a Rússia faz parte do jogo, toda vez que há um ataque ao Irã ou à Venezuela. E eu não sei qual é a percepção do governo russo hoje, porque Donald Trump, como você mencionou, disse: olha o que fizemos na Venezuela. Esta é a força, este é o poder. E olha o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Há 4 anos, eles não fazem nada. What Russia is doing in Ukraine for 4 years, they're doing nothing.
Exactly so. And Trump rubbed it in. Exatamente. E Trump fez questão de deixar isso claro. Estou apenas olhando para o meu papel para ler exatamente o que Trump disse. Na coletiva de imprensa inicial em Málaga, anunciando, do ponto de vista dos Estados Unidos, o triunfo militar de todas as suas forças em Caracas, Trump foi questionado sobre suas comunicações atuais com o presidente Putin e sobre a guerra na Ucrânia. O presidente Putin foi o único outro líder estrangeiro, se não me engano, que Trump atacou durante aquela coletiva. Referindo-se à conversa telefônica anterior entre eles, Trump disse: "Não estou satisfeito com Putin. Não estou satisfeito com Putin. Ele matou gente demais." Em seguida, ele continuou, e isso responde diretamente à sua pergunta, quando foi questionado sobre a guerra na Ucrânia. Asked about the war in the Ukraine, he said, "I inherited that war. That was Joe Biden's." Ele disse: "Eu herdei aquela guerra. Aquilo foi Joe Biden, Zelensky e Putin." Estou citando. "Eu entrei na situação. É uma bagunça. Vou dizer o seguinte, assisti a uma operação ontem à noite que foi tão precisa, tão brilhante, quero dizer, foi incrível. Se tivéssemos nosso pessoal, como esse general, ele está se referindo ao general Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto, e nosso pessoal envolvido, aquela guerra não teria durado muito, posso te garantir. Isso é um desafio deliberado. Por que o presidente Putin ainda não encerrou sua guerra na Ucrânia? Se os Estados Unidos estivessem envolvidos, ela teria acabado muito rapidamente. Bem, isso é jactância militar, sim. Não é verdade que os militares dos Estados Unidos sejam todos tolos e incompetentes. Military are all fools and dunderheads. It's not the case that the European allies are all fools. Não é o caso de que os aliados europeus sejam todos tolos e idiotas. A questão é que os Estados Unidos e seus aliados acreditavam ter reunido força suficiente para derrotar a Rússia no campo de batalha ucraniano, e estão sendo derrotados, mas lentamente, muito lentamente. Então, o que aconteceu aqui é um alerta para a Rússia, é um alerta para a China, e há mais para a Rússia, exatamente como você disse. Quando Trump estava discutindo isso no avião de volta a Washington, vindo de Mar-a-Lago, houve muita conversa reveladora entre ele, o secretário de Comércio Lutnick e outros, todos identificando novos alvos dos Estados Unidos, e um deles é a Groenlândia. Por que a Groenlândia? Não se trata realmente de uma operação dos Estados contra a Dinamarca. Os dinamarqueses, os guerreiros leais aos propósitos americanos contra a Rússia na Europa. É um ataque iminente ao novo elo de transporte de petróleo da Rússia pelo Ártico. O petróleo e o gás que passam pelo Ártico são a alternativa russo-chinesa-indiana ao Canal de Suez, ao Golfo Pérsico e à rota do Oceano Índico. É mais uma tentativa de fazer guerra contra a Rússia, de isolá-la e de bloquear sua capacidade de comercializar e sobreviver. Assim, o foco na Groenlândia é outro ataque de longo prazo contra a Rússia no mundo do comércio. Cada um desses movimentos é um desafio dos Estados Unidos ao que eles chamam de fraqueza russa. Eles também disseram, por meio do ataque a Novgorod, assim como sabíamos exatamente onde Maduro estava quando o atingimos, sabemos exatamente onde o presidente Putin deita a cabeça para descansar na Rússia. Putin is putting down his head to rest in Russia, and if we want, we can attack you. E se quisermos, podemos atacá-lo, capturá-lo, sequestrá-lo ou matá-lo. Essa é uma demonstração de força que está obviamente provocando uma reavaliação muito significativa do lado russo sobre qual é o valor de negociar com Trump e com os Estados Unidos a respeito da guerra na Ucrânia. Que valor isso tem? Que valor tem as garantias de Trump desde a cúpula do Alasca? E daqui para frente, que valor tem as garantias de segurança dos ETHROAS para a Rússia na Ucrânia? Continuação da guerra, mais ameaças, mais exibições do que os Estados Unidos acreditam ser sua violência eficaz. Então, todas essas são questões de alerta que o lado russo agora precisa assimilar. Então, o que o lado russo está prestes a fazer? O que o lado chinês está prestes a fazer? Chegaremos a isso em um minuto. What is the Chinese side about to do? We'll come to that in a minute. But on the Russian side, do you think... Você acha que do lado russo, a forma como Maduro foi removido do poder na Venezuela afeta a maneira como eles veem o futuro do país sem ele?
Isso vai representar uma mudança drástica no rumo da Venezuela, em sua política externa, em sua política interna? Ou a Rússia não vê muita mudança acontecendo por lá? Bem, é uma ótima pergunta, Nima. E vou chegar exatamente ao que o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, disse sobre esse assunto, já que ele agora está à frente em Moscou. Mas há uma demonstração de que a Rússia não sabe exatamente o que aconteceu em Caracas. Voltando ao ponto. Foi um golpe, uma mudança de regime, ou foi uma ação para remover um elemento do governo chavista, mas deixar todos os outros elementos no lugar? Fica claro, pelas declarações russas, que não há indicação de que o lado russo aceite que houve uma mudança de regime. Então deixe-me chegar à declaração do ministro Lavrov, uma declaração importante, que ele fez na tarde de 3 de janeiro. Vou apenas ler, estou olhando para ela para poder ler exatamente. I'm looking at it so I can read it exactly. At 17:29, Moscow. Às 17h29, horário de Moscou, antes de Delcy Rodrigues falar com o secretário de Estado Rubio, nos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, disse que havia tido uma conversa telefônica com Delcy Rodrigues Gomes. Lavrov expressou, e cito, firme solidariedade com o povo da Venezuela. Firme solidariedade com o povo da Venezuela que enfrenta uma agressão armada. Não há dúvida sobre o que ele quis dizer. Em seguida, a Rússia continuará apoiando, no tempo contínuo, continuará apoiando a política do governo bolivariano, o atual, para proteger os interesses nacionais e a soberania do país. Os representantes, ou seja, Lavrov e Rodrigues, manifestaram-se contra uma nova escalada, a fim de buscar uma solução por meio do diálogo. Durante a conversa, ambos expressaram o compromisso mútuo de fortalecer a parceria estratégica abrangente entre a Rússia e a Venezuela. Agora, isso pode ser interpretado de várias maneiras, mas está muito claro que Lavrov está dizendo: nós não abandonamos o governo chavista na Venezuela. Posso comparar isso com o que os chineses disseram, porque é profundamente diferente. Vou apenas ler para você enquanto pego os papéis. O que o presidente Xi disse em uma reunião com o primeiro-ministro da Irlanda, Xi disse, e ouça como isso é diferente. Cito, as grandes potências. Disse o presidente Xi da China, devem assumir a liderança em respeitar o caminho de desenvolvimento escolhido por outros países. O mundo está passando por mudanças e turbulências sem precedentes, e Xi criticou o unilateralismo hegemônico que prejudica gravemente a ordem internacional. Ele então disse ao primeiro-ministro da Irlanda que China e Irlanda deveriam, segundo suas palavras, reforçar a coordenação e a cooperação em questões globais. Agora, várias coisas ficam bem claras aí. Primeiro, ele não disse o que a China realmente vai fazer, e não expressou solidariedade com o governo venezuelano. Ele ficou aquém disso. O ministro das Relações Exteriores, Lavrov, foi claro. Segundo, Xi disse isso ao primeiro-ministro da Irlanda, sabendo perfeitamente bem, preciso acalmar o tom aqui, que a Irlanda adotou a posição da aliança da OTAN contra a Rússia na questão da Ucrânia. Como é que o presidente da China, em sua relação estratégica com a Rússia, fala em cooperação com a Irlanda quando a Irlanda tomou o lado dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia? Ele se esqueceu disso? Impossível. Então, o ministro das Relações Exteriores da China fez uma declaração que não é tão diferente assim. Wang Yi disse, após reuniões com autoridades paquistanesas, que Pequim não pode aceitar que nenhum país haja como juiz do mundo. Citação, nunca acreditamos que qualquer país possa agir como a polícia do mundo, nem aceitamos que qualquer nação possa se declarar o juiz do mundo. Palavras piedosas. Exatamente qual nível de força militar a China? Ou qual nível de compromisso econômico e financeiro a China propõe usar contra o que eles afirmam ter acontecido? Estão falando de moralidade piedosa ou realmente acreditam que estão preparados para fazer algo a respeito?
E nesse momento, os chineses estão dizendo isso ao Paquistão, que lançou uma guerra por meio de terroristas contra a Índia e foi derrotado. A war through terrorists against India and was defeated. And in a war in which China's position, Em uma guerra em que a posição estratégica da China com o Paquistão foi derrotada, em que o armamento chinês, os sistemas de defesa aérea e todas as formas de comando e controle que havia investido no Paquistão foram superados pela Índia. O Paquistão agora se afastou da China e se voltou para os Estados Unidos. Assim, a China tenta reparar sua posição com o Paquistão, enquanto se apresenta como defensora do direito e da ordem internacionais, embora fale a partir de uma posição de fraqueza militar evidente. Voltando à questão, qual é a posição de Lavrov aqui? Ele diz que estão apoiando seu investimento e demonstrando solidariedade com a Revolução Bolivariana da Rússia. Isso tem o objetivo de alinhar a Rússia com o Brasil, a Nicarágua, Cuba, o México e a Colômbia. Isso significa que a Rússia está disposta a reforçar suas forças para dissuadir os Estados Unidos de realizar o tipo de operação que executou em Caracas há alguns dias. Isso ainda precisa ser visto, mas a abordagem chinesa deve ser entendida como vazia e dita nos contextos errados. Xi dizendo isso a um dos aliados da OTAN contra a Rússia, a Irlanda, e Wang Yi dizendo isso ao Paquistão, que usou o terrorismo contra a Índia, aliada da Rússia. Os chineses estão tornando o próprio poder um absurdo. Estão agindo como tigres de papel, obviamente. O ministro das Relações Exteriores, Lavrov, é muito sensível às críticas de que a Rússia agiu como um tigre de papel quando os turcos, principalmente, mas também Israel e os Estados Unidos, derrubaram o regime de Assad na Síria, dezembro de 2024. E a Rússia também é sensível às críticas de que não fez o suficiente para deter o ataque israelo-americano ao Irã. Então, aqui temos uma tentativa do ministro Lavrov de dizer, vamos fazer mais. Foreign Minister Lavrov to say, we're going to do more. And I put a question mark in my voice there. E eu coloquei um ponto de interrogação na minha voz ali. Nós, do lado russo, vamos fazer mais pelo povo da Venezuela que enfrenta uma agressão armada, usando as palavras de Lavrov. O que exatamente significa reforçar uma parceria estratégica abrangente entre a Rússia e a Venezuela? Isso é um compromisso muito mais explícito por parte da Rússia. É um compromisso do ministro das Relações Exteriores, enquanto o presidente Putin ainda não disse nada sobre o assunto. E é um golpe contra aquela facção dentro da Rússia que acha que é possível fazer um acordo com os empresários russos. Os mesmos indivíduos que agora falam ativamente sobre confiscar as concessões de petróleo russas na Venezuela e devolvê-las para Chevron, a ExxonMobil e outras. Então acho que isso resume o conjunto de respostas que eu daria. Os chineses estão fazendo o papel de tigre de papel aqui. A Rússia está tentando não ultrapassar sua capacidade de projetar força. Está dizendo várias coisas aos Estados Unidos, e ambos os lados aparentemente não têm clareza sobre o que realmente aconteceu em Caracas com o governo bolivariano. É sem Maduro, mas o que mais? Essa é uma pergunta que ainda não foi respondida. Está claro que Lavrov está tentando dizer, vamos fazer negócios com o governo chavista que permanece, com o presidente interino Rodríguez. Vamos agir em solidariedade com Cuba, Brasil e outros, os membros latino-americanos do grupo dos BRICS e assim por diante. Mas qual é exatamente a lição para resistir a outro ataque a Caracas? É isso que a Rússia vai demonstrar agora no campo de batalha da Ucrânia. John, como você sabe, neste momento na ONU estão discutindo o que aconteceu na Venezuela. Veja o que o representante russo disse. Particularmente chocado com o cinismo sem precedentes com que Washington nem sequer tentou esconder os verdadeiros objetivos de sua operação criminosa, ou seja, o estabelecimento de um controle absoluto sobre os recursos naturais da Venezuela e a afirmação de suas ambições hegemônicas na América Latina. E ele continua.
dizendo que Washington está gerando um novo impulso para o neocolonialismo e o imperialismo. É assim que a Rússia percebe o que está acontecendo. No, well, hang on. Can I just correct you there? This is what Espere um pouco. Posso apenas corrigi-lo aí? É o que o Ministério das Relações Exteriores está dizendo, e é ele que está tomando a dianteira aqui. O Sr. Nemesia recebeu instruções do ministro Lavrov e foi autorizado pelo Kremlin a fazer a declaração muito mais rapidamente em relação à vice-presidente Rodrigues do que os americanos fizeram. Os americanos reconheceram Rodrigues como a presidente de transição, constitucionalmente, da Venezuela e abandonaram a exigência de eleições imediatas e outras condições. Já dissemos tudo isso. Não. O que está acontecendo na Rússia é incomum. Agora é o Ministério das Relações Exteriores que está no comando. O Kremlin está em silêncio. Nenhuma cúpula do Kremlin. Sim, é a época em que meu escritório está fechado. Eu deveria estar de férias, mas não estou. A Rússia está em seu recesso profundo até meados de janeiro. Sim, é por isso que o presidente do país não diz nada sobre esse conflito. No entanto, em termos políticos faccionais em Moscou, este é o toque de finados para Kirill Dmitriev e para a facção de oligarcas que quer continuar fazendo negócios como de costume com os Estados Unidos. As declarações de Nebenzia não deixam dúvida de que não se pode fazer negócios com os Estados Unidos. E qualquer um que o faça, seja na Venezuela ou na Rússia, é um quinto colunista, agindo em favor dos Estados Unidos e contra os interesses da Rússia ou da Venezuela, conforme o caso. O Ministério das Relações Exteriores, ao atacar o hegemon, está na verdade atacando aqueles dentro da Rússia que buscavam alcançar um acordo na Ucrânia vantajoso para seus interesses empresariais em aliança com os interesses empresariais norte-americanos. Portanto, é algo muito importante de se observar. Agora, Nebenzia, ali na tela, fala por uma facção poderosa, cuja influência sobre o presidente Putin foi fortalecida pelos acontecimentos recentes. John, the reaction on the part of Medvedev was somehow amazing to me. A reação de Medvedev me surpreendeu bastante. Ele escreveu um texto longo, mas a última parte de seu argumento dizia que a operação em Caracas provou que qualquer Estado deve fortalecer ao máximo suas forças armadas, para que atores ricos e arrogantes não possam mudar casualmente a ordem constitucional em busca de petróleo ou de outra coisa. E segundo ele, o fortalecimento máximo, que garante uma proteção confiável para um país, significa apenas uma coisa: um arsenal nuclear. Ele termina com vida longa às armas nucleares. Quantos países pensariam dessa forma? Ou até mesmo a Rússia, porque a Rússia é uma potência nuclear, eu diria a mais poderosa do planeta. Mas qual é a mensagem para outros países, como o Irã? Talvez as novas tensões entre Turquia e Israel e a Turquia. E os outros? E a América Latina, o Brasil, outros países? Latin America, Brazil, other countries. Well, I guess you mean, and I agree with you. Bem, acho que você quer dizer, e eu concordo com você, que é uma afirmação de que a única proteção fundamental que um Estado tem contra esse tipo de ataque, ao estilo de Caracas, é um dissuasor nuclear. Então, aplicado ao caso do Irã, diante da possibilidade de um ataque nuclear israelense, algo que os israelenses não hesitam em ameaçar, o Irã deve desenvolver uma capacidade nuclear de resposta para dissuadir um ataque israelense. Se é isso que você quer dizer, concordo plenamente com você. E agora, na América, países poderosos com potencial capacidade nuclear no futuro, como o Brasil. Nuclear capability in future, like Brazil, Eles estão chegando à conclusão de que a única maneira de dissuadir e se defender de uma tentativa dos Estados Unidos, e já houve várias tentativas dos Estados Unidos no Brasil ao longo do tempo, incluindo a instalação de juntas militares no poder, é por meio de armas nucleares. Há alguma forma, além dessa, de o Brasil se defender? Uma combinação entre Cuba, Nicarágua, México, Brasil e Colômbia poderia coletivamente dissuadir ataques dos Zeson contra qualquer um deles? Os Estados Unidos agora propuseram ataques contra vários desses países. Colômbia, Cuba e México foram os 3 identificados, além da Groenlândia,
enquanto o grupo do governo Trump, Lutnick, Stephen Miller e outros, voava da Flórida para Washington após o fim de semana de folga. From their weekend off. Is there any alternative to nuclear deterrence? Existe alguma alternativa à dissuasão nuclear? E algo mais funciona com os Estados Unidos? É isso que o Medvedev está dizendo, certo? E essa deve ser a conclusão para todos esses países ameaçados como estão. Acho que não posso acrescentar muito mais a esse ponto. É um ambiente muito ameaçador. E para deter um ataque dos Estados, é necessário um nível de defesa que a Venezuela não apresentou. Ainda não está explicado, porque não há sinal de capacidade de defesa aérea. Por que isso não pareceu acontecer? Está fora de questão que um país como a Venezuela pudesse desenvolver uma dissuasão nuclear, mas ele tinha capacidade aérea e outras formas de dissuasão, e elas parecem não ter sido usadas. John, nós sabemos que antes de Chávez chegar ao poder na Venezuela, havia outros governos que eram de certa forma amistosos com os Estados Unidos. Mas com esse novo movimento, você acha que eles vão conseguir algo diferente? Ou estamos apenas em um ciclo de repetir a mesma história várias vezes na Venezuela? Bem, posso ler aqui no meu papel e compartilhar esta declaração especialmente moderada da vice-presidente interina Rodrigues, intitulada Uma mensagem da Venezuela para o mundo e para os Estados Unidos. Rodrigues diz: a Venezuela reafirma seu compromisso com a paz e a convivência pacífica. Nosso país aspira a viver sem ameaças externas. Priorizamos avançar em direção a relações internacionais equilibradas e respeitosas entre os Estados Unidos e a Venezuela, baseadas na igualdade soberana e na não interferência. Esta é a vice-presidente falando depois que seu presidente foi sequestrado pelos Estados Unidos, com pelo menos 80 venezuelanos mortos, incluindo 32 membros da Guarda Presidencial. Venezuelans killed, 32 members of the presidential guard killed. This is what Rodrigues says. We invite the US government. É isso que Rodrigues diz. Convidamos o governo dos Estados Unidos a colaborar conosco em uma agenda de cooperação voltada para o desenvolvimento compartilhado, dentro do marco do direito internacional, a fim de fortalecer uma cooperação duradoura e a convivência comunitária. Presidente Donald Trump, nossos povos e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra. Essa sempre foi a mensagem do presidente Nicolás Maduro. Agora, isso é notavelmente moderado. É uma oferta a Trump para cooperar. É uma afirmação de que Maduro estava fazendo a mesma oferta. E todas as indicações da imprensa norte-americana que vi sugerem que Maduro realmente fez essas ofertas. Ele realmente ofereceu concessões de petróleo aos Estados Unidos. Foi oferecido a ele tudo com base em um acordo de não ataque e não agressão, caso renunciasse. E isso, aparentemente, de acordo com a versão dos Estados, e não tenho motivo para acreditar ou duvidar do que li, o que Rodrigues está oferecendo aqui, Maduro já havia oferecido. Então Trump decidiu remover Maduro e aceitar Rodrigues. E Rodrigues, ela está, e essa é a minha pergunta, oferecendo o mesmo acordo que Trump rejeitou com Maduro. E esse acordo significa que Rodrigues está pronta para abrir mão das concessões de petróleo russas e chinesas e entregá-las aos Estados Unidos? É isso que as declarações de Marco Rubio e do secretário de Estado dão a entender, que o objetivo do discurso duro deles é: não permitiremos que países adversários invistam em nosso quintal. Não toleraremos concessões chinesas e russas na Venezuela. Vamos recuperá-las. Agora, não há nenhuma garantia clara por parte de Rodrigues de que ela se opõe a isso. Se observarmos o que Rodrigues diz, a parte que acabei de ler, e o que li do ministro das Relações Exteriores Lavrov sobre sua solidariedade com Rodrigues para ampliar a cooperação e a parceria estratégica entre eles, parece que Rodrigues está disposta a fazer o que Trump quer e rejeitar o que a Rússia já possui como concessões, e a China também.
It's very hard for me to see. Então, é muito difícil para mim entender, e estou simplesmente dizendo que estou desinformado. Não sou um especialista em política venezuelana. Entendendo o significado das palavras, eu diria que vemos aqui a possibilidade de que Rodrigues ceda a Trump. A versão de Trump é: ela fará o que mandarem e nós faremos cumprir. Bem, ela dá a entender que fará isso. Por outro lado, remover as concessões e operações de petróleo russas e chinesas na Venezuela e substituí-las por americanas exigirá um nível de presença militar para proteger os americanos na Venezuela que ainda não foi calculado. Existe um caminho pacífico para o desenvolvimento compartilhado de um país que careceu disso, que não conseguiu se desenvolver como poderia. Essas são todas questões. As it could have done. These are all questions. I can't answer them yet, but we can see the international. Ainda não posso respondê-las, mas podemos ver a competição. Ou melhor, o conflito internacional. A guerra que Trump continua a travar contra a China, a Rússia e a Índia em particular, além do Brasil e outros. Vemos os Estados Unidos tentando mostrar na Venezuela que sua guerra contra o resto do mundo pode ser ditada por um desequilíbrio de forças, pelo choque e pavor. Pois bem, eu digo que isso não é uma demonstração de choque e pavor bem-sucedida. É um choque e pavor, ora essa. É duvidoso que os Estados Unidos consigam vencer, mas é igualmente duvidoso que seja certo. Por que digo duvidoso? É certo que eles não foram dissuadidos por nada do que a China disse ou fez, nem por nada do que a Rússia disse ou fez. E então a questão passa a ser, já que era óbvio o que a Armada norte-americana no Caribe queria, pretendia fazer. The US Armada in the Caribbean intended to do. Since it's now obvious in retrospect as Russian military. Como agora é óbvio em retrospectiva, como explicam os especialistas militares russos na imprensa russa, a forma como a operação foi executada no nível cibernético, no nível da rede elétrica, a combinação e coordenação de forças aéreas, terrestres, internas, de subversão interna e operações da CIA, a experiência russa em como fazer isso é bastante clara. Eles estão tendo que lutar um tipo semelhante de guerra na Ucrânia. Certo? Mas, já que agora é claro em retrospectiva, deve ter sido claro também em antecipação. Então, a pergunta que minhas fontes russas estão fazendo é: por que a Rússia não estava mais preparada? Por que a China não estava mais preparada? Por que não fizeram mais para dissuadir isso? Nenhuma resposta para essa pergunta. Muitas teorias da conspiração. E o nosso podcast, o seu podcast Nima, não se envolve em teorias da conspiração. Nós não nos envolvemos em bater no peito e dizer todos ewerothens, e that's more. Telling everybody who's winning when they're not. John, here is the points just moments ago. John, aqui estão os pontos. Há poucos instantes, o representante chinês na ONU expressou a política da China e sua reação ao que aconteceu na Venezuela. Os principais pontos são: os Estados Unidos violaram a soberania da Venezuela e a Carta da ONU. Maduro deve ser libertado imediatamente. O Conselho de Segurança da ONU deve agir para restaurar a paz e a legalidade. A América Latina não é uma colônia dos Estados Unidos, é uma zona de paz. Nenhum país pode agir como polícia do mundo ou se presumir juiz internacional. E Pequim está alertando que os Estados Unidos estão repetindo os mesmos crimes do Iraque, da Líbia e do Irã, invadindo estados soberanos, alimentando a instabilidade e devastando civis. Invading sovereign states, fueling instability and devastating civilians. I think they have just said it. They made their point. Acho que eles já disseram isso. Fizeram esse ponto em seu discurso na ONU. E eu não vejo, John, nenhum desses países do sul global, especialmente China e Rússia, recuando diante do que os Estados Unidos estão tentando fazer, manipulando não apenas a América Latina. Eu diria que muitas pessoas afirmam que os Estados Unidos estão tentando reafirmar sua influência no hemisfério ocidental. Mas dá para ver o que estão fazendo na Ucrânia, com os novos ataques, e o que está acontecendo no Oriente, na Ásia Ocidental, com o ataque ao Irã. O presidente da Venezuela estava falando sobre paz antes de ser capturado pelo presidente dos Estados Unidos. Bem, uma coisa que podemos dizer que a China conseguiu foi um pequeno detalhe no momento da operação dos Estados Unidos.
Lembre-se, a última delegação internacional a se reunir com Maduro, na sexta-feira antes do sábado do ataque, foi a delegação chinesa, liderada por Chi Shaoqi, o alto funcionário chinês responsável pela América Latina. O que sabemos é que os Estados Unidos adiaram sua operação, e o general Kane, em seu informe, indicou isso, adiando-a por vários dias, pelo que Kane descreveu como melhora do tempo, ou seja, a dissipação da cobertura de nuvens sobre Caracas. Bem, não foram apenas as nuvens que se dissiparam. A delegação chinesa também precisou deixar a cidade antes do ataque americano. Os Estados Unidos, o governo Trump, claramente não queriam que houvesse vítimas chinesas durante a operação. E eles esperaram os chineses deixarem a cidade antes de atacar. Isso serve como um lembrete de que o governo Clinton não foi tão cuidadoso em maio de 1999, durante a guerra contra a Sérvia e o ataque a Belgrado, quando mísseis dos Estados Unidos atingiram e mataram pessoas na embaixada chinesa ali. Foi claramente uma tentativa de Kane de ganhar tempo, e claro, de Trump, de evitar atacar a China de forma tão visível. Agora, a questão é se essa declaração de indignação da embaixada chinesa no Conselho de Segurança da ONU significa algo. O Conselho de Segurança é uma mesa onde as pessoas exibem plumagem e batem no peito. Não é um indicativo significativo do que a China está disposta a fazer para transformar suas palavras em ação. É igualmente verdade, e eu já sabia disso, e continuo repetindo, que as declarações do presidente Xi e do ministro das Relações Exteriores Wang Yi ficaram muito aquém de um efeito dissuasório comprovado. A China está agora pronta para impor sanções aos Estados Unidos para fazer cumprir o que exige. Se exigirem a libertação de Maduro, a China está disposta a sancionar os Estados Unidos, retendo bens estratégicos chineses, metais raros e outros itens que vêm sendo negociados desde que o presidente Trump chegou a um aparente acordo com o presidente Xi na Coreia do Sul. A China está disposta a sacrificar sua exigência em relação a Maduro em favor de suas negociações comerciais e econômicas nacionais com a Rússia? Ou está disposta a impor sua vontade da única forma eficaz que já demonstrou? A China não demonstrou capacidade de lutar militarmente. Ela demonstrou sua capacidade de exercer poder econômico. Se realmente quis dizer o que afirmou na ONU há poucos minutos, precisa mostrar que pode impor um custo aos Estados Unidos. Um custo que os Estados Unidos não queiram pagar. Isso significaria sacrificar os interesses da China em alcançar um acordo comercial de longo prazo. Isso é tão óbvio. Repórteres que estavam no avião com o presidente Trump perguntaram a ele, e ele disse: "Vou me encontrar com o presidente Xi em Pequim em abril." Ele reafirmou isso. Em poucas semanas, ele partirá para a China. A China vai aceitar Trump? O próprio Trump acabou de dizer: "Estou indo em abril." Ouvimos do lado chinês que a visita de abril está cancelada até que o presidente Maduro seja libertado. Se os chineses não disserem isso, então não há nada de sério em sua exigência pela libertação do presidente Maduro, não é? Na verdade, há muito que a China e talvez a Rússia possam fazer, mas na minha opinião, a grande questão é se eles estão dispostos a ir tão longe em sua resposta aos Estados Unidos. Eles não demonstram disposição para ir tão longe. Você está absolutamente certo, Nima. Eles não demonstram. E você está no Irã, está em posição de nos informar até que ponto os oficiais iranianos, que enfrentam ameaças internas ao regime e ameaças externas, inclusive de ataque nuclear por parte de Israel e dos Estados Unidos, compreendem a diferença entre discurso e poder militar e econômico. Quero dizer, isso é o óbvio, mas representa um grande desafio ao conceito de Sul global. É um grande desafio ao conceito de multipolaridade. É um grande desafio à neutralidade nas relações internacionais. Todos esses são desafios, e se não forem enfrentados com força, o resultado é fraqueza. E essa fraqueza favorece a confiança dos Estados Unidos de que seu poder pode funcionar.
Estou propondo a seguinte equação. The following equation: S plus S equals SS. S mais S é igual a SS. Soberania mais autossuficiência é igual a sucesso estratégico. Mas se você ceder qualquer elemento de soberania ou abrir mão da autossuficiência neste mundo, você sofre uma derrota estratégica. Você é derrotado. S menos S é igual a DE, derrota estratégica. E a China está enfrentando uma derrota estratégica. Está enfrentando uma derrota estratégica, a menos que coloque sua soberania e autossuficiência em jogo aqui, diante da exigência que acabou de fazer. Ela quer a libertação de Maduro. Sério, quer mesmo? O que está disposta a fazer por isso? Da mesma forma, Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse algo um pouco diferente à vice-presidente. Algo menos do que a libertação de Maduro, mas que envolve a preservação da soberania do regime, da revolução bolivariana, do governo que Maduro deixou para trás. Isso é um pouco diferente. No âmbito por Spamber e nas posições russas, ucranianas aqui. Yeah, exactly. Sim, exatamente. Muito obrigado, John Helmer, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. As always. Muito obrigado. Vamos ver o que descobrimos, o que entendemos na próxima semana. Sim, exatamente.